queridos! Olá, tudo bem? Bom, vamos começar aqui então a correção do nosso tema 2, o livro 2, que é um tema bem interessante e bem diversificado também. Traz questões que são complexas, interpretativas e questões que são bem diretas acerca da oxirredução. Comecemos pela questão de número 2 aqui, que diz assim: considerando-se a reação de obtenção do óxido de cálcio a partir de seus elementos, pode-se afirmar que... Então ele quer obter óxido de cálcio, né? Deixa eu anotar que isso é importante. Vamos fazer aqui esse destaque. Obtenção de óxido de cálcio. Vamos fazer a reação de obtenção de óxido de cálcio. Então, se é obtenção, quem é obtido é sempre produto. Portanto, ele quer que você tenha isso aqui, né? Óxido de cálcio, que vai ser formado então por cálcio mais oxigênio. A proporção ficaria 2 aqui, 2, fechou. 2 para 1 para 2. Tudo bem? Bom, desse jeito, percebemos facilmente que a reação tem substância simples, cálcio mais 2, oxigênio menos 2. Então você vai ter uma reação de oxidação aqui para o cálcio e uma redução aqui para o oxigênio. Tudo bem? Então, vamos fazer a leitura. Ocorre transferência de elétrons do cálcio para o oxigênio. Tá certo. O cálcio doa elétrons para o oxigênio, pois o cálcio sofreu oxidação. Então, resposta certa já, letra A, questão bem fácil. Ocorre redução do cálcio? Não, ele passa de 0 para mais 2, então ele oxida. O cálcio é o oxidante? Não, porque o oxidante é quem sofre redução, ele sofre oxidação. O oxigênio oxida, ou seja, é o redutor? Não, porque o oxigênio reduz, ele passa de 0 para menos 2, então ele é o agente oxidante, não o agente redutor. E a semi-reação é expressa por isso. Não, nessa reação, o cálcio está, olha só, ele está subtraindo aqui 2 elétrons e virando cálcio mais 2, indo de cálcio 0. Isso aqui até não está errado, né, pessoal? Isso está certo. O problema é a palavra redução, porque desse jeito você percebe que o cálcio está passando de 0 para mais 2. Lembrando que esse 0 que está aqui, ele foi um problema de formatação, ele deveria estar sobre o cálcio, né? Então formaria ali cálcio 0 para mais 2, seria certo se estivesse escrito oxidação. E a gente tem ali uma reação de redução. Tudo bem? Então está errado, não é redução, é uma oxidação. Resposta certa, letra A. A questão de baixo é uma questão muito difícil e você só pode fazê-la por eliminação, porque você não tem conhecimento de causa, ou digamos assim, conhecimento prático suficiente para poder resolver essa questão, né? É uma questão bem complicada mesmo, então a gente faria ela por eliminação, ok? Como assim? Ó, das reações abaixo, aquela que apresenta o peróxido atuando somente como redutor. Então ele quer que o peróxido seja somente o redutor, tá? Como é que a gente faria isso? Bom, eu vou começar aqui pela letra B. Na letra B, o peróxido ele é menos 1 aqui, e ele passa para oxigênio menos 2 e menos 2. Então ele atua aqui sofrendo oxidação, né? E se ele oxida, ele é agente redutor. Tudo bem? Então aqui ele atua como redutor. Atua somente como redutor. Menos 2, menos 2. Perdão, desculpa. Foi um equívoco, peço perdão. Ele passa de menos 1 para menos 2, então ele sofreu uma redução. Então ele seria um oxidante. Vou escrever aqui para você isso. Ele seria um agente oxidante e não um agente redutor, ok? Peço desculpas, eu estava lendo outra parte da questão, então acabei me equivocando. Então de menos 1 para menos 2, todo mundo concorda que é uma diminuição da carguinha. E se é uma diminuição da carga, evidentemente, o que vai acontecer é justamente uma reação de redução. E se é uma redução, obrigatoriamente tem que ser um agente oxidante. Certo? Bom, na próxima, a gente tem ele passando de menos 1, lembrando que o NOx do oxigênio no peróxido é menos 1, para menos 2 e para 0. Então ele atua simultaneamente como oxidante e redutor, pois de menos 1 para menos 2 foi uma redução, e de menos 1 para 0 uma oxidação. Tudo bem? Lembrando que redução é quando a carga reduz e oxidação é quando a carga, o NOx, aumenta.
Então a letra C está fora porque ele atuou simultaneamente como os dois. Riscamos a B e a C. Na letra D, ele sai de menos 1 para menos 2 e menos 2. Então, claramente, nós percebemos que foi uma reação, novamente, de redução. E aqui, portanto, ele seria um oxidante e não um redutor, como a questão pede. Lembrando que oxidante é o reagente que sofre, né, justamente a reação de redução. Tudo bem? Bom, na outra questão, vamos colocar aqui, ele sai de menos 1 e passa para menos 2. Então, de novo, ele sofreu mais uma vez uma reação de redução, atuando como um agente oxidante. Oxidante e não redutor, como pede na questão. Portanto, por uma questão clara de eliminação, pois nenhuma das outras alternativas são condizentes com o que ele pede, ou seja, um agente redutor, a gente ficaria com a letra A, onde ele sai de menos 1 e vai para 0 aqui. Ah, mas tem esse outro oxigênio. Pois é, mas tem outro oxigênio aqui também que vai de menos 2 para menos 2 e não muda. Então a gente pressupõe que esse oxigênio aqui é o que passou de menos 1 para 0, indicando justamente uma oxidação. A gente vai pressupor isso porque as outras alternativas estão erradas, né? Não tem nenhuma alternativa plausível, deixando apenas aqui a letra a alternativa A, não é? Nessa questão. E por tal motivo, enfim, a gente ficaria justamente com essa assertiva. Tudo bem? Mais uma vez o professor vai reiterar. Aqui você tem, então, digamos, esse benefício da dúvida, porque ele passou de menos 1 para 0. Então você sabe que aqui realmente aconteceu uma oxidação. Tá? Foi o que aconteceu nesse momento. Por tal motivo, o que acontece, pessoal? Você obrigatoriamente tem ali um agente redutor, como se pede. Ah, mas ele passou também para menos 2. Pois é, querido, mas você tem um outro oxigênio aqui e isso, obviamente, pode te levar a crer que talvez esse oxigênio tenha passado para menos 2 aqui e não tenha sofrido mudança alguma. Entende? Então não é uma questão de como eu vou saber, e sim uma questão de possibilidades. Tudo bem? Logo, resposta certa, letra A, por dois motivos, por eliminação e também por constatação, pois é a alternativa mais plausível, afinal é a única onde o peróxido sai de menos 1 e vai para 0. E se você tiver alguma dúvida quanto ao peróxido, que é menos 1, sugiro mais uma vez que você faça assim. Mais 1 para o hidrogênio, mais 2 aqui, né? Assim, menos 2 para dar 0, menos 1. Então você fez ali a regra do chiqueirinho e dessa maneira você consegue descobrir o oxigênio com carga menos 1. Tudo bem? Bom, feito isso, vamos para a próxima. 4. A obtenção industrial do estanho se dá através de minério cassiterita, de acordo com a equação. A cassiterita é constituída por óxido de estanho 4. Vamos fazer o NOx. Menos 2, menos 4, mais 4. Mais 4, tá certo? Lembrando que eles querem a que não se pode afirmar, então, ou seja, a que está errada, a que está incorreta. O NOx do estanho variou de mais 4 para 0. Tá certo, né? Foi de mais 4 para 0. Então está certo, eles querem a que não está certa, a que está errada. Ocorreu redução do estanho e oxidação do carbono. O estanho foi de mais 4 para 0, então é uma redução. E o carbono passou de 0 para carbono mais 2 aqui. Então também é uma oxidação, está correto. Lembrando que é mais 2 porque o oxigênio é menos 2. Então, pela conta, a gente vai ter NOx mais 2. Ocorreu, então, está certinho. O metal formado apresenta elevado potencial de oxidação. Eu não sei. Vamos pressupor desse jeito. Eu não sei. Então você pula e vai para a próxima. A reação pode ser denominada oxirredução. Tá certo? É uma oxirredução, portanto, eu sei que essa está certa. E dessa maneira a gente ficaria só com a letra D também por eliminação. E lembre que a eliminação ela é um fator excludente de alternativas e também, obviamente, um fator de resolução de questões. Então você deve jogar com isso também nas questões. Tudo bem? Não esqueçam, é super importante, você consegue resolver dessa maneira. Agora, como eu vou saber que ele tem um elevado potencial de oxidação?
apenas pela eliminação das próximas. Então, quando você tiver uma questão desse jeito, desse tipo, sempre haverá alternativas que serão excludentes e que fará com que você fique com a alternativa correta. E outra coisa, o estanho não tem um elevado potencial de oxidação. O potencial de oxidação do estanho, ele é um potencial baixo para o metal, ele é igual a mais 0,14 volts, né, que é um valor tabelado e sempre comparado com o eletrodo de hidrogênio. Então é uma informação um pouco mais profunda que nós no nosso curso, no nosso núcleo de química, trabalharemos em eletroquímica na parte de pilhas. Tudo bem? Bom, a equação de baixo diz assim, mais uma questão onde a exclusão de alternativas deve ser levada em conta. A reação ocorre entre dois óxidos. Óxidos são elementos ou compostos, binários, onde você tem um elemento apenas e o oxigênio. Isso não acontece. Aqui você tem ácido, que é o sulfúrico, e um sal, que é o permanganato, que você tem aqui à esquerda. Então está errado a letra A. O permanganato é o agente redutor. Bom, o manganês aqui passa de mais 7 para o manganês mais 4. Então isso indica uma redução. E se indica uma redução, é um agente oxidante e não um agente redutor. Portanto, isso está errado. Ocorre simples troca. Simples troca é uma reação onde a gente tem justamente a troca de substâncias simples. Ou seja, você vai ter substâncias simples em posições invertidas. Por exemplo, no reagente você teria uma substância simples e no produto você teria uma outra substância simples. Vou colocar aqui um exemplo clássico de simples troca. Magnésio mais ácido clorídrico daria cloreto de magnésio mais hidrogênio. Observem que houve uma troca de substância simples. Você tinha magnésio e depois você tem hidrogênio. Dessa maneira, o que a gente pode perceber? Você vai ter uma reação diferente de uma simples troca, porque nos reagentes você não tem uma substância simples. Então está errado aqui a letra C. O manganês passou de mais 7 para mais 4, então também está equivocado. E o oxigênio liberado é altamente reativo. Portanto, é a única alternativa que sobra. O oxigênio já é reativo por natureza. Esse aqui a gente chama de oxigênio atômico ou oxigênio nascente. Ou seja, dessa maneira, você tem um oxigênio que queima tudo que ele vê pela frente, super reativo, super perigoso. Tudo bem? Então, mais uma questão onde você vai fazer por eliminação. Ela é uma questão que requer um conhecimento um pouco mais amplo de outras áreas, como, por exemplo, reações inorgânicas e inorgânica também, para que tu consigas, então, fazer essa questão. Tudo bem? Então, fica o aprendizado. Esse oxigênio que fica sozinho, entre colchetes, é um oxigênio chamado de oxigênio atômico ou nascente. Ele é super reativo, super perigoso. Resposta certa, letra E. A próxima questão que a gente tem, então, é a questão de número 8, que diz assim: entre os processos abaixo que não envolvem oxirredução neutralização, querido. A neutralização, ela sempre vai envolver troca de íons. Isso é super importante. Qualquer reação de neutralização sempre será uma reação onde você vai ter íons trocando de lugar. Por exemplo, NaOH é Na+ e OH-. HCl é H+ e Cl-. Quando eles reagem, você vai ter Na+ e Cl-, H+ e OH-. Ou seja, os íons apenas trocaram de lugar. Ó. O sódio trocou de lugar com o hidrogênio e o OH- trocou de lugar com o cloro. Isso a gente chama de dupla troca, não é uma oxirredução, não é uma troca de elétrons ou algo assim. Entende? Então é importante saber que toda reação de dupla troca é uma reação onde só há troca de íons, onde você não vai ter troca de elétrons, apenas íons trocando de posição. Ah, mas e como é que eu saberia disso? Bom, trabalharemos isso na parte de reações inorgânicas um pouco mais à frente, então você vai acabar desenvolvendo esse aprendizado, fiquem tranquilos. Produção de eletricidade, evidentemente, tem que ser um processo de oxirredução. Corrosão também, a gente fez em aula isso, né? A gente corroeu metal, ferro. Formação de ferrugem também é um processo de oxirredução. E recuperação de prata também, porque a prata nas fotografias ela é prata mais, você fornece o elétron, ela se transforma em prata zero, sólida.
Então é um processo de recuperação de material de prata, ou seja, um processo onde a prata tem que ganhar elétrons. Fica o aprendizado, reação de neutralização não é oxirredução, assim como toda e qualquer reação de dupla troca, que é o nome que se dá para as reações de neutralização. Bom, vamos agora então para a questão 12, que é uma questão que muita gente pergunta nos plantões e assim por diante, onde eles dizem que NO e CO, queridos, são tóxicos. Então você tem que converter o NO em alguma coisa de nitrogênio que não é tóxica. E a gente sabe que 80% aproximadamente da atmosfera é nitrogênio 2. Então a gente sabe que o nitrogênio 2 não é tóxico. Portanto, independentemente de como vai ficar, eu sei que uma coisa é certa. Se virar N2, não é tóxico. Então ele precisa passar de mais 2 para 0, e isso indica justamente uma redução. Já no caso do CO, o CO ele é mais 2 e passará para CO2, onde o carbono tem carga mais 4. Dessa maneira, você vai ter uma transformação de mais 2 e mais 4, que é uma oxidação. Ah, mas e por que tem que ser CO2? Não é que tenha que ser CO2, né, querido? Mas eu sei que o CO2 não mata ninguém. Pode causar, o aquecimento global por um agravamento de efeito estufa. Entretanto, independentemente disso, você sabe que, ao expirar, ao expirar, você não vai matar ninguém. E se você não vai matar ninguém ao expirar, significa que o CO2 não vai ser prejudicial. Tudo bem? Então a resposta é redução do NO e oxidação do CO. Próxima questão do tema, questão de número 24. Essa é uma questão que você pode fazer pelo método das tentativas, onde você só pega as alternativas e vai testando ali em cima, né, pessoal? Ou você pode fazer também pelo método redox. Como a gente trabalhou bastante o método redox, eu vou aqui usar o método redox para fazê-la com você. Tudo bem? Então vamos fazer essa questão. Nessa questão, você percebe que quem muda aqui o NOx é o enxofre, que passa de menos 2 para enxofre. Vamos fazer aqui o NOx. Ó, menos 2, menos 6, mais 1, mais 2, para dar 0, mais 4. Então tem que ser mais 2. Então ele passa de menos 2 para mais 2. E o enxofre aqui seria menos 2, menos 4, mais 4, mais 4. Mais 4 para mais 2. Então essas são as variações. Ó. Ele foi de mais 4 para mais 2 e de menos 2 para mais 2. Dessa forma você percebe que o enxofre se transformou, ambos os compostos de enxofre se transformaram num único composto que era o Na2SO3. Então você vai ter que ter discernimento para fazer isso, né? Eu vou fazer aqui com você a variação, tá? Vamos escrever direitinho para você usar a regrinha que o professor passou. Então o primeiro passo eu já fiz, que foi aqui a oxirredução. Agora vamos fazer a segunda análise. Vamos fazer aqui a variação do número do NOx oxidado e a variação do NOx reduzido. Tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Ele passa de menos 2, tá certo? E vai para mais 2. Então ele sofreu o quê? Ele sofreu uma redução. Desculpa, uma oxidação. Tá? Ó, passou de Na2S para Na2S2O3, que é uma reação de, aqui mais 2, né, de oxidação. Quantos elétrons ele oxidou? 4. Aí como é que tu sabe disso? Bom, vamos fazer aqui a continha, né? Caso não tenha me feito entender, eu faço a continha aqui para você. Vou apagar aqui, vou dar uma pintadinha aqui em cima para melhorar nosso campo aqui, ó. Pronto, fechou. Tá bom assim. Então eu vou pegar aqui os valores para fazer com você, para você entender direitinho isso, ok? Ah, mas não estou entendendo nada. Calma, querido, vai dar tudo certo, ó. Daqui até aqui, deixa eu só apagar essa parte aqui também. Pronto, pronto, agora foi. Ó, fechou. Daqui, ó, até aqui, você teve uma variação. Vamos lá, de mais 2 menos 2
é igual a 4. Então a variação de elétrons oxidados foi igual a 4. E a variação de elétrons reduzidos, vamos fazer 4 para 2. A variação de elétrons reduzidos, 4 menos 2 igual a 2. Então tem uma coisa muito errada, né, pessoal? Não pode ter uma doação de 4 elétrons, deixa eu botar mais para baixo aqui, e uma doação de 4 elétrons e um recebimento de 2. Então você vai ter que ajustar isso. Tá? Então a gente vai fazer a reação exatamente como fizemos. Reação de oxidação vezes aqui o número de elétrons reduzidos, que é 2. E aqui embaixo você vai fazer a reação, vamos colocar outra reação, que é o SO2 mais 2 elétrons se transforma em Na2S2O3. Então isso aqui vezes 4. Tudo bem? Então esses vão ser os números que você vai usar para multiplicar. E olha como vai ficar fácil. Vamos fazer exatamente como fizemos na aula, tá vendo? Então a gente vai fazer 2 vezes Na2S, dando... E aí eu vou precisar que você tenha um pouquinho de discernimento. Como todos eles vão se transformar nesse Na2S2O3, que é o tiosulfato de sódio, tem que ter um pouquinho de cuidado, tá, pessoal? Você vai ter que jogar com esse número aqui, ó. Você vai ter que... Pode multiplicar agora, mas depois você vai ter que fazer uma tentativa. Porque você sabe que vai ter uma mudança de 2 substâncias de enxofre nesse composto. Isso é importante. Não entendi nada que tu falou. Tá, calma, vamos fazer por parte, então. Isso vai dar 8. Tá? Agora vamos fazer o de baixo, vezes 4. 4 vezes SO2. 8 elétrons, dando 4 Na2S2O3. Prontinho. Então você sabe que teve uma transformação de, em 2 deste mais 4 deste vai dar um total de 6. Então você teria que ter tecnicamente uns 6, né? Então, ou seja, você vai ter um pequeno problema nessa mudança, vai ter que ter um pouco de cuidado. A minha sugestão é que você use apenas esses valores nesses 2 compostos aqui. Porque lembrem que esse método, ele é um método que vai te ajudar a organizar quem oxida e quem reduz. Mas no final das contas você tem que fazer por tentativas, não tem escapatória. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar, eu multipliquei por 2 o Na2S, então eu venho aqui e boto 2. E o SO4 por 4, 4, pronto. Dessa maneira eu já consigo acabar com a questão, letra D, não preciso nem fazer o resto. Só que ao fazer isso, olha só o que você vai ter. Você vai ter ali 2 enxofres, 2 mais vezes 1 dá 2, mais 4 dá 6. Então você precisa ter 6 enxofres. Logo, esse primeiro aqui precisa ser 3. 3 vezes 2 dá 6. Tá vendo? Então não vai ser igual aos valores que você tem aqui, tá? Porque eles se transformaram em 6 átomos de enxofre. 2 desses átomos doaram elétrons e 4 receberam, totalizando 6. Então, a minha observação é justamente essa. Não precisa se atucanar tanto ou seguir tão à risca algumas coisas, porque no final você precisa fazer a regra da tentativa, ou método das tentativas, certo? Então não esqueça disso. Resposta certa, só para finalizar aqui a última, letra D. E de novo, se você teve muita dificuldade, você pode pegar simplesmente a alternativa e testar lá em cima. Mas observa que eu fiz exatamente a mesma coisa que havia feito anteriormente. Questão 28, muito parecida com a questão da aula, mas tem que ter um pouquinho de cuidado porque aqui você tem um H2O2 e isso pode implicar em algumas pequenas alterações, tá? Então vamos começar aqui de novo. Você vai ter mais 7 para mais 2 e menos 1 aqui para 0, tá bom? Então essas foram as alterações que você teve. Ah, mas esse oxigênio aqui que é menos 2? Olha, ele provavelmente deva ter vindo daqui, né? E de novo, se você teve alguma dificuldade, você pode pegar os números que você tem nas alternativas e testar, porque nessa questão você teve algo bem fácil, que é justamente a possibilidade de teste, né?
Mas vamos fazer aqui, então. Vamos pegar, ó, manganês, mesma coisa. Fiz a variação. Vou fazer a variação aqui em cima, tá? Mais 7 para mais 2. Então, a variação de elétrons de mais 7 para mais 2, 7 menos 2 é igual a 5. 5 elétrons foram recebidos. E aqui no oxigênio ele vai de menos 1 para 0. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Ele foi de delta, vai ser, ó, de menos 1. Deixa eu apagar aqui. Agora vai para 0. Então, é 0 menos 1, né? A variação, evidentemente, é de 1 elétron. Certo? Então, vamos colocar as equações aqui embaixo. Primeira equação, MnO2, que é de mais 7, ele recebe 5 elétrons e se transforma em Mn mais 2. Então, essa é a nossa primeira equação. Isso eu vou multiplicar pelo número de elétrons oxidados, vezes 1. Então, aqui tem que ser vezes 1, tá vendo? O manganês tem que ser vezes 1. Ah, mas não tem ali vezes 1. Pois é. Então, vamos esperar um pouquinho para ver o que está errado nessa análise, né? Ah, mas por que não pode ser vezes 1? Aí tem uma pequena observação aqui, né, pessoal? Isso é muito, muito importante, tá? Olha só. Tá aqui o delta, então ele foi de 0 menos 1, então dá 1. Só que é 1 para cada átomo de oxigênio que você tem na fórmula da estrutura. Porque esse NOx que você calculou aqui em cima é o NOx de cada oxigênio. Essa questão ela foi um pouco mais difícil porque você tem um total de 2 oxigênios aqui e 2 oxigênios aqui. Então, cada oxigênio doou um elétron. Portanto, você vai multiplicar aqui nesse caso por 2, pois você tem 2 oxigênios, totalizando 2 elétrons doados. Ah, mas como é que eu ia saber? Querido, se você multiplicasse por 1 não teria nenhuma alternativa, né? Por isso que eu fiz dessa maneira, como se eu não soubesse disso, e eu vou ter que tentar. Então eu vou multiplicar aqui por 2 justamente pelo número de átomos de oxigênio. E observem que o manganês ele foi de 1 manganês para 1 manganês aqui. Então todos os exemplos que a gente fez sempre foram exemplos onde a gente tinha um átomo variando apenas por oxidação ou redução, e agora você tem 2. Então quando você tem 2, impreterivelmente você vai ter que calcular justamente na fórmula, né? Você vai ver que tem 2, você vai ter que calcular para cada um destes átomos. Tudo bem? Então vamos lá, ó. H2O2 vai de menos 1 e ele vai doar, oxidoar e vai passar para 0. Oxigênio 0. Então, como são 2 oxigênios, o total de elétrons é cada oxigênio doou 1. Então, como você tem 2, 2. Certo? Então, por isso que você multiplicou por 2 aqui. E aqui você vai multiplicar por 5. E aí vai fechar direitinho. Vai ficar com 10 elétrons aqui em cima, né? Eu vou colocar aqui para você toda a equação. Ó, o manganês, deixa eu apagar aqui e fazer como a gente tinha feito antes. Fechou. O manganês vai ser vezes 2, então vai ser 2MnO4. Aqui é 4 menos, né? Desculpa. Isso vai ser aqui, ó, mais 10 elétrons, que é 5 vezes 2. Vai dar a reação ali, então, 2Mn. Então, você vem aqui em cima e bota 2. 2 e 2. E aqui embaixo, vezes 5, né? Ó, vezes 5. 5H2O2, dando 5O2 mais 10 elétrons. Então, você vai multiplicar por 5 aqui. 5 aqui. E aí tem que ter um pequeno cuidado, né, pessoal? Porque você vai cuidar o número de oxigênios e de manganeses e de hidrogênios. Afinal, aqui ao multiplicar por 5, você vai ter um total de 10 hidrogênios. Então você vai precisar de 10 hidrogênios do outro lado também. Ah, mas eu não tenho só um hidrogênio, eu tenho aqui um hidrogênio aqui também. Tá, então a gente está brincando agora com tentativas. Agora você vai tentar. Qual foi o elemento que fechou nos dois lados? Ah, em um dos dois lados, né? Ah, nos reagentes, o manganês já fechou. Tá, mas tu já acertou. Tá, o oxigênio também. Aqui tem 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 2 dá 10.
Então você tem um total de 18 oxigênios. Você precisa ter 18 do outro lado. Então você vai multiplicar por 5 aqui, né? Porque a gente já sabe que esses variaram. Fecha 10, você precisa de 4 oxigênios. Aí você multiplica por 4 aqui no final. Tudo bem? Dessa maneira, desculpa, 4 oxigênios para fechar... Não, são 8, né? Peço perdão. São 18, não 14. Peço desculpas. 8 oxigênios, né? Afinal, 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 2 dá 10, então dá 18. Fechou. Ah, mas eu vou ter aqui 16 hidrogênios? Isso, aí você vem aqui e bota 16. 16 hidrogênios. Ah, então fechou. Não, querido, porque se você puser 16 aqui... Ah, mas não estou entendendo mais nada. Calma, é que você tem também aqui, ó, 5 vezes 2, que dá 10 hidrogênios. Como você tem um total de 16 hidrogênios aqui, e você já tem 10 do outro lado, faltam 6, então você só precisa pôr 6 aqui. Portanto, você pode fazer por redox? Pode. Mas você, se quiser pegar a alternativa B, que é a alternativa correta, e tentar ali em cima, você também chegaria nesse resultado. Então não haveria problema, entende? Seria muito mais fácil você testar a alternativa. Porque nessa questão eles possibilitaram isso. Certo? Então, caso você não tenha entendido, peço que você volte o vídeo. A explicação que o professor vai dar é a mesma em qualquer circunstância. Portanto, cuidem isso, não é uma questão tão fácil assim, justamente por causa dos 2 oxigênios. Lembrando que quando você faz a variação do NOx, você faz a variação para cada átomo do elemento. Desta forma, como no H2O2, você tem 2 oxigênios, lembrem que cada oxigênio está doando um elétron. Tá, mas e por que a gente nunca fez isso antes? Porque a gente nunca tinha feito um exemplo onde você tinha 2 átomos de um mesmo elemento. Por isso. Tudo bem? Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão 32, que parece ser horrível, mas é uma barbada, né? Porque ele fala assim, ó, a pirita Fe2, FeSO2, S2. Então, ó, FeS2 tem várias maneiras para que você acerte isso. Primeira forma, lembrando que o ferro só pode ser mais 2 ou mais 3. Ele tem NOx variável e as variações dele são essas. Então, se você testar, por exemplo, com ferro 3, ó, você não acertaria porque ficaria um NOx quebrado. Isso você não pode ter para o enxofre e nem para ninguém. Então, você cortaria aqui. Tá, então eu vou tentar o ferro 2. Ferro 2 menos 2, prontinho, ó, S menos 1. Tá vendo? Então, você já acertaria desse jeito. Outra forma também seria fazer a regra da tesoura, onde você coloca ferro mais e S menos. Você passa o 2 para cá, passa o 1 para cá e vai ter S, deixa eu só apagar aqui que ficou muito ruim. Passa o 2 para cá, passa o 1 para cá, ó, vai ter S menos 1, Fe menos 2. E outra coisa, eles também te dizem que S2 tem carga total de menos 2. Então, se o S2 tem carga total de menos 2, ó, você pode pensar assim, ó, S, vou escrever aqui embaixo, ó, S com S, elétrons do S, eles são da família 16, então eles têm 6. Se eles têm carga total de menos 2, é porque cada um dos S's receberam um elétron. Então é menos 1 aqui e menos 1 aqui. É uma terceira forma, inclusive, de descobrir que o enxofre vai ter NOx menos 1 igual ao oxigênio dos peróxidos que a gente tanto viu, principalmente no caso da água oxigenada. Resposta certa, letra A. Tudo bem? Bom, a próxima questão, então, é 35. Uma questão bem bacana, bem boa. Vou mostrar aqui para que você veja. Diz assim: alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas seladas, metálicas, fabricadas com material chamado de folha de estanho, de Flanders, né? Que é uma folhinha de estanho, que consiste numa chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho e metal brilhante. E de difícil oxidação, queridos, isso é importante. É comum que a superfície interna seja ainda revestida com uma camada de verniz à base de epóxi. Isso não é muito importante. Embora existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Bom, perdão,
E daí? O que isso tem a ver? Né? Querido, quando você tem essa folha de Flanders na latinha, vamos supor que você tem a latinha aqui. O que acontece? Você tem uma camada que está protegendo essa latinha. Dessa maneira, quando você quebra essa lata, por exemplo, você faz uma fissura na lata e permite a entrada de oxigênio. Aqui está o ferro e o oxigênio entra aqui nessa fissura. Quando o oxigênio entra na fissura, o ferro reage com o oxigênio e sofre uma oxidação. É como a própria questão diz ali, que essa folha evita que o ferro se oxide e tal. Então é por isso que você não pode comprar jamais latas amassadas ou riscadas. Porque se você tiver uma lata amassada ou riscada, você tem uma lata sem a proteção. E aí, se não tem a proteção, o que vai acontecer? Você literalmente vai ter uma lata oxidada, aumentando a possibilidade de substâncias como bactérias, tipo Clostridium botulinum, que pode gerar uma doença chamada botulismo, né? Porque ela precisa de oxigênio para se reproduzir. Tudo bem? Então, alterar a pressão interior da lata, nada a ver, isso não tem absolutamente nada a ver com o que acontece. Romper a camada de estanho permitida a corrosão do ferro, exatamente isso. E alteração do alimento. Então, é uma proteção. Se você oxida a proteção, não está mais protegida e o oxigênio vai interagir com o metal. Prejudicar o apelo visual, não é uma questão de marketing. Romper o verniz, não, o verniz é por dentro da lata, não tem nada a ver. Desprender camadas de verniz, de novo, o verniz ele é por dentro da lata, não tem absolutamente nada a ver. Tá, pessoal? E vamos ver aqui então a próxima questão, questão da página 21, faltando então mais 3 questões. Questão, isso aí, antepenúltima questão. Prontinho. Vamos lá. Nessa questão você tem a seguinte pergunta. O ferro metálico obtido em altos fornos, né, pela mistura de minério de hematita, contendo impurezas de coque e calcário, sendo estes mantidos sob um fluxo de ar quente que leva à queima do coque com a temperatura no alto forno, chegando próxima a 2000 graus Celsius. As etapas caracterizam um processo onde a função da temperatura é entre 200 e 700, ocorre o que está mostrando ali, e 700 e 1200, o que está mostrando aqui embaixo. E ali depois, o processo final, onde tem a formação de escória e também a de monóxido. Então, no processo de redução do metal, tá? Então tem que achar onde o metal foi reduzido. E o metal só foi reduzido aqui, pessoal, ó, quando ele passou de mais 2 para 0. Lembra que o professor falou para você que o metal ele é reduzido quando você tem ele sendo obtido na forma 0 no produto, né? É muito fácil de perceber isso. Tá? É uma boa dica também para você não esquecer em hipótese alguma dessa pegadinha. Não é uma pegadinha, é uma dica mesmo, uma sugestão que você pode usar para facilitar a sua resolução. Tá, então nesse processo de redução do metal, o agente redutor é... Quem é o agente redutor? Então a reação onde o ferro reduz é essa aqui. E o agente redutor dele só pode ser o monóxido, que passa de mais 2 para mais 4. E se é agente redutor, tem que sofrer oxidação. Então, tudo que você precisava descobrir é onde está a reação de redução do ferro, que é essa reação aqui. Portanto, resposta certa, letra B. Ah, mas e nas outras? Nas outras, ó, o ferro sai de ferro mais 3 para um óxido duplo ou misto, que é a mistura de 2 óxidos. O Fe2O3O4, que se chama de magnetita, ele é uma mistura de Fe2O3 mais FeO. E se você for tentar fazer o NOx, você não vai conseguir. Quer ver? Ó? Fe3O4 vai ser menos 2, menos 8, mais 8, e aí você vai ter um valor quebrado. Você teria mais 8 terços. Isso não pode para NOx. Então, mais uma vez, usem o bom senso. Se você fez uma questão e você não conseguiu, veja se não tem alguma que é muito clara. Por exemplo, essa alternativa aqui é muito clara. O ferro passa de ferro mais 2 no FO, você faz brincando aqui com uma regra do chiqueirinho super simples, e ele passa para ferro 0.
Então você sabe que de mais 2 para 0 é uma redução do NOx, e se é uma redução de NOx, só pode se tratar justamente de um processo de redução. Tudo bem? Então, eu não sei, por exemplo, dessa aqui. Essa eu não sei, mas essa aqui eu tenho certeza. Então, usem as certezas da vida, certo? Para lhe ajudar, para fazer com que as coisas fiquem mais fáceis para você. Tudo bem? Então, resposta certa aqui na questão, letra B. Eu sei que aquela ali é a reação de redução do ferro e dessa forma, obviamente, só pode se tratar dessa reação. Bom, próxima questão, uma questão de biologia, né? Uma questão misturada da prova da PUC, de bioquímica na época, e ele te pede o seguinte nessa questão. Sobre radicais livres são espécies químicas que contêm elétrons desemparelhados, sendo por isso pouco estáveis e extremamente reativos. Alguns são produtos ou produzidos próximos no próprio organismo, apresentando elétrons desemparelhados no átomo de oxigênio. O que seria um radical livre? Primeira coisa, radical livre é um átomo que possui elétron sozinho. Por exemplo, o oxigênio ele tem 6 elétrons, dessa forma, tudo bem? O que seria um oxigênio com radical livre? É um oxigênio que tem um orbital semi-preenchido, ou seja, seria um oxigênio assim, tá vendo? Ele teria um elétron sem ninguém, sozinho, desemparelhado, sem par, né? Ou celibatário, como também os antigos chamavam, e dessa forma ele fica extremamente instável, reativo demais. A primeira coisa que se conecta a ele acaba se ligando e formando, enfim, um composto. Certo? Então, esse seria o oxigênio radical livre. Sobre os radicais livres produzidos no organismo, é correto afirmar que incluem espécies químicas como o OH-. Não, o OH- não pode ser. Por quê? Ó, faz a estrutura do OH-, vou fazer aqui contigo. OH-. H-. Então é um oxigênio que tem 6 elétrons, assim. O hidrogênio tem seu 1 elétron, liga aqui, e ele ganhou 1 elétron, né, porque ele é menos. Então observa que não tem nenhum elétron que fica ímpar, sozinho, celibatário. Portanto, ele não é um radical livre. Vamos pular a B. Produzem peróxido. Não tem nada a ver peróxido com radical livre, né? O peróxido, o professor já mostrou inúmeras vezes na aula, é um oxigênio que faz uma covalência com outro oxigênio, por exemplo, e faz ali outra ligação onde cada oxigênio tem NOx menos 1. Tá? Se você tem alguma dúvida, você pode dar uma olhadinha na aula de NOx, o professor mostrou para você isso já inúmeras vezes. Então não tem nenhum elétron solto, livre ali, né? Vou mostrar aqui para você os elétrons mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Cada oxigênio tem lá os seus 8 elétrons de valência agora, porque formaram 2 covalências. Tudo bem? Então não tem nenhum elétron celibatário. Oxidam-se ao reagir com moléculas, pois são agentes redutores. Pessoal, se o oxigênio que tem 7, tá? Faz uma conta comigo. Né? Se ele for um radical livre, ele tem 7, 6, 7. Ele não pode oxidar. Ele tem que reduzir, porque ele quer ficar com 8. Então ele quer receber um elétron e não oxidar. Ele quer ficar oxigênio menos 2 e não menos 1. Entende? Então o erro está aqui, ó. Ele não vai se reduzir, oxidar, ele vai reduzir, ele precisa receber um elétron e não oxidar. Certo? Então isso é bem importante. Esse é o erro dessa questão. Então, por eliminação, você ficaria com essa alternativa de biologia, lembrando que o que são as mitocôndrias? Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas membranosas, cuja principal função seria a produção de oxigênio, gerar ATP, né, que é o trifosfato de adenosina e tal. Então, se o oxigênio ficar arrebentando essas paredes das mitocôndrias, as membranas mitocondriais, isso obviamente geraria um envelhecimento celular, porque não haveria produção de ATP e também nem oxigênio na célula. Certo? Então, por eliminação, você conseguiria chegar nessa possibilidade, nessa alternativa. Resposta certa, letra B. E a questão 45 desse ano, ela parece impossível, mas ela é uma barbada. É só prestar atenção nisso aqui, ó. Corantes são representados pela letra S. S é corante, ok? Aí ele te mostra esse monte de reação super complexa aqui e te diz assim: a reação 3, aí você vem para 3,
É fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois... Bom, reduz íons I- para I3-. Pessoal, não. Aqui reduz o I3-. Primeiro, o I3- para I- não... o I- para I3- não reduz, oxida. Ah, mas e como é que eu vou saber? Muito fácil, querido, porque olha a reação aqui, ó. I3- para I- é uma reação de redução, pois o elétron está sendo recebido. Então a reação contrária, ou seja, de I- para I3- seria uma oxidação. Entende? Então eu não preciso nem fazer nada muito brilhante para descobrir isso. Basta eu dar uma olhadinha aqui na própria equação, ó. Daqui para cá é uma reação de redução. Então daqui para cá só pode ser uma reação de oxidação. Portanto, está errada a letra A. Pula B, por quê? Porque sim, garante que a reação 4 ocorra. Não tem nada a ver com a reação 4. A reação 4 é uma reação separada, porque tem que receber elétron ali para o I3- para ele se transformar em I-. Tem nada a ver com a reação 3. Tá, deixa eu ver, é isso aí. Promove a oxidação do corante. Não, porque, olha só, o corante aqui ele era +1, tá vendo? E ele passa para 0. Então, se ele era +1 e passa para 0, não é uma reação de oxidação, é uma reação de redução. Tá errado. Transfere elétrons para o TiO2. Não, na verdade, transfere elétrons para o corante, né? E outra coisa, você pode perceber que o I- passando para I3- teve uma reação de oxidação. Então ele doou o elétron desse jeito, doou aqui para o S+. Então é uma questão que não é difícil, ela só requer leitura do aluno. Não tem que ler com calma, ler os detalhes. Ó. Ele tá olha só que interessante, ele está dizendo assim, ó, olha, caro leitor, I3- para I- é uma redução, logo o contrário é uma oxidação. Veja você que aqui em cima está passando ao contrário, é I- para I3-. Então esse I- está doando um elétron. E se ele está doando um elétron, ele doa para alguém. Para quem ele doa? Para o S+. Ah, mas como é que eu vou saber que o S+, não tem elétron? Ele está dizendo aqui em cima, inclusive, tá vendo? Ele era S excitado e se transforma em S+, e mais elétron. Então, a reação 2 está informando para você que o S+, é um corante que perdeu o elétron. Tá? Então, eu sugiro que se você não tem entendido uma explicação, você volte um pouquinho no vídeo, porque todas essas equações elas estão conversando com você. E você precisa saber coisas básicas, do tipo... Quando o elétron está no produto, ele foi doado. Querido, quando ele está no reagente, portanto, ele foi recebido. Tudo bem? Então está errada a letra E, não transfere elétron para o TiO2, transfere elétron para o S+, que se transforma em corante 0. Ah, mas qual é a resposta então? Mas é claro, pessoal, observe que é a única equação onde o S volta a ser S. Ó, ele era corante aqui em cima, ele se transforma em outras coisas. Então ele deixa de ser corante. Para que você obtenha essa reação novamente, você precisa de mais corante. Então essa reação 3 é a reação que regenera o corante. Ela refaz o corante para o corante voltar a fazer a reação. Portanto, resposta certa, letra B. Certo, queridos? Então, é isso aí. Este foi o tema 2 do livro 2. Espero que eu tenha auxiliado vocês, ajudado vocês. Para qualquer eventualidade, o professor está à disposição nos plantões. Um grande abraço, até a aula e tchau, tchau.